Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Finalmente resolvi fazer um canal no YouTube para poder compartilhar minhas leituras com vocês. Eu sou o Neto, dono do perfil Trono dos Livros lá do Instagram, e agora eu resolvi trazer esses vídeos aqui para vocês, para a gente ficar um pouquinho mais próximos, para eu poder trazer com um pouco mais de detalhe sobre as minhas leituras, ok? Então vamos começar a falar sobre a primeira resenha, que vai ser do livro Nevernight, A Sombra do Corvo. Nevernight faz parte da trilogia Quase Noite, do Jay Kristoff. Jay Kristoff é um autor australiano que gosta de escrever ficção científica e fantasia, deixando claro que a trilogia Quase Noite é uma dark fantasy, então tem alguns gatilhos, cenas gráficas de violência, de abuso. Então se você gosta de ver gatilhos, procure dar uma olhadinha nos que tem nesse livro antes de ler, porque não é uma fantasia jovem adulto. É uma fantasia um pouco mais pesada, então pode ser que você fique um pouco incomodado com algumas cenas, ok? Vou começar a falar sobre o universo e por que eu vou começar a falar por ele. A gente tem a República, e nessa República, neste país, nesse mundo que o autor criou, quase não existe noite. Existe mais de um sol, e quando basicamente um está se pondo, o outro está levantando. E esse período aí que tá quase ficando de noite é o que eles chamam na história de quase noite. O que isso viria a interferir? A Mia Corveri, que é a nossa protagonista, ela é uma sombria. Ela tem o poder de manipular sombras. E com esse poder ela tem uma companhia de um gato que fica bebendo o seu medo. Um gato feito de sombras que bebe o seu medo. E esse poder dela, como não existe noite, então não existe tanta sombra. Então é um poder meio limitado. A não ser de 4 em 4 anos, quando existe a Vera Treva, que é quando todos os sóis abaixam e fica de noite. Isso acontece uma vez em cada 4 anos. Mas esse não vai ser o tema da resenha. A história da Mia é o seguinte: o pai dela, que é uma pessoa muito influente nesse país, nessa república, ele quer dar um golpe de Estado, ele quer mudar esse sistema de política, só que ele vai ser pego e vai ser executado na frente de todo mundo, junto com a mãe da Mia e o irmãozinho mais novo que vão ser presos. O pai é executado e a mãe vai presa junto com o irmão. Só que a Mia consegue escapar. E durante essa fuga que ela vai descobrir mais ou menos esse poder dela das sombras e vai conhecer o senhor simpático, que é o gato que fica acompanhando ela para tudo quanto é lado. Durante essa fuga, ela vai conhecer um assassino aposentado. E esse assassino ele vem da Igreja Vermelha. O que seria a Igreja Vermelha? É a escola de assassinos. E não é simplesmente uma escola de assassinos. Eles têm uma deusa. Eles reverenciam essa deusa. Então, qualquer assassinato que eles pegam, eles fazem em oferenda a ela. Eles sempre têm uma oração. Então, por aí você começa a perceber como que esse universo, como que toda a mitologia, a cultura desse autor é bem extensa, e o que fez com que eu ficasse cada vez mais intrigado com a história. O livro é narrado no presente e no passado, então ele vai contar a Mia já com 16 anos, já treinada pelo Mercúrio, que é o assassino que pegou ela para criar, e a Mia criança, descobrindo um pouco sobre o poder dela e querendo já formar uma vingança pela morte do pai e a prisão da mãe. Só que ela percebe que só com o poder dela, ela não vai conseguir chegar nessas pessoas que são extremamente poderosas nesse país e matar eles. Ela não vai conseguir fazer isso. Então ela precisa entrar na Igreja Vermelha, ela precisa merecer estar lá e se tornar uma lâmina. Que seria, no caso, um assassino-chefe, um assassino mais poderoso que tem uma liberdade maior de transitar entre a República. E se tornando uma lâmina, ela acredita que vai conseguir chegar até essas 3 pessoas que ela jurou vingança. Chegando na Igreja Vermelha, existem outros assassinos em potencial. Várias pessoas que fizeram suas oferendas para Nia, que é a deusa a Nossa Senhora do Bendito Assassinato, na verdade, que eles falam. Então, ela não é a única, digamos ali, fodona da história. Tem vários. E existem muitas intrigas, muita política. Existem tarefas. Existe a matéria da espada. A Mia já na primeira aula ela vai se dar muito mal, porque ela vai com a arrogância que ela já tem, porque ela não sente medo por causa do gato. Então ela vai fazer uma coisa, ela vai se dar muito mal. Existe a matéria dos venenos, a matéria da sedução. Então, para você ser um assassino da Igreja Vermelha, você tem que saber todas essas artes. Então a Mia ela começa a se dedicar com isso o tempo todo para conseguir chegar na vingança dela. Porém,
começam a aparecer alguns alunos mortos. Isso me lembrou bastante de Trono de Vidro no primeiro livro, naquele torneio de assassinos, em que alguns assassinos começaram a aparecer mortos. Acontece basicamente a mesma coisa que em Nevernight. E a Mia começa a ficar suspeitando de algumas pessoas, pra no final a gente ter um plot muito bom mesmo. O primeiro livro é basicamente a Mia indo até a Igreja Vermelha, treinando para se tornar uma lâmina e enfrentando os perigos dos outros alunos ali. O que é muito bom, porque são personagens completamente cativantes. Você entende a motivação de todos eles, você entende o porquê que eles querem ser lâminas. Então acaba que você não torce só pela Mia, você torce por outros, mas ao mesmo tempo que você também não pode confiar nesses alunos, porque eles são assassinos, né? Existem personagens muito misteriosos. A própria Mia mesmo, ela não entende tanto o poder dela. Ela sabe que na Vera Treva, que é o período da noite de 4 em 4 anos, o poder dela fica muito mais forte. Ela tem um trauma da última Vera Treva que vai explicar ao longo dos livros. Mas assim, é um capítulo muito intenso. Eu fiquei assim, chocado. Eu fui dormir 3 horas da manhã depois que eu li esse capítulo. Ela começa a perceber que tem outros personagens com poderes também bem singulares. Por exemplo, Adonai e Marielle, que são irmãos. Eles trabalham na igreja. E o Adonai, ele consegue manipular o sangue, mas ao mesmo tempo que ele consegue manipular o sangue, ele tem sede daquilo que ele manipula. Marielle, que é irmã dele, ela é chamada de tecelã, porque ela consegue pegar qualquer pessoa e deixar extremamente bonita ou curar uma ferida, mas o preço que ela paga, ela fica cada vez mais deformada. Então, assim, o autor, ele não simplesmente criou o processo de magia. Ah, você vai colocar aquela magia e vai soltar o raio com a mão, né? Não. Ela tem um preço, ela não é tão fácil de manipular assim. Então, e até onde o poder da Mia vai? Que preço ela vai ter que pagar se ela for tão dentro do poder dela? E essas são perguntas que a gente fica se fazendo o tempo todo durante a leitura. O plot desse livro foi uma das coisas assim, mais bem feitas que eu já vi, sabe? Porque a Mia, no final desse livro, ela tem uma evolução. Essa personagem, ela me lembra demais Alien de Trono de Vidro. Como eu mencionei aqui, que esse livro me lembra Trono de Vidro, a Mia também me lembra demais. E eu gostei porque Trono de Vidro é minha série favorita da vida. Então não tinha como eu não gostar da Mia, do jeito petulante dela, do jeito ousado. Mesmo quando ela não está com um senhor simpático por perto, que é o gato, não lembro se eu já falei, ela consegue ser usada. Mesmo quando os poucos momentos que ela sente medo, ela consegue ser abusada. Eu gosto de personagens assim. Então não teria como eu não gostar. Então eu dei 5 estrelas para esse livro. Não teve como. O plot foi muito bem construído. Adivinhei qual seria o plot, mas aquela construção, aqueles detalhes que o autor foi jogando ali, foi tudo muito bom, foi tudo muito bem feito, que fez com que eu ficasse cada vez mais apaixonado no livro, e faz com que eu já esteja devorando o segundo. Eu só não tive tanto tempo agora para poder continuar, mas eu já tô em quase 30% do segundo, e eu tô louco para terminar, mas ao mesmo tempo que eu não quero acabar essa trilogia, porque tem muito tempo que eu não leio algo tão bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser bater um papo, me chama lá no Instagram, Trono dos Livros. Eu tô sempre online lá, eu tô sempre compartilhando minhas leituras nos stories, fazendo uns vídeos do Reels. Tô sempre por lá. Se você gostou, dá um joinha aqui, isso ajuda bastante o canal. Prometo melhorar os próximos vídeos. Não tô tão acostumado a falar as minhas resenhas, eu tô acostumado mais a escrever. E é isso. Até a próxima. Obrigado.